irá utilizar esses dois assuntos para trazer engano para muitas pessoas. O objetivo dele vai ser enganar a todas as pessoas, sem distinção. Mas aqueles que estiverem com a Bíblia aberta, buscando conhecer mais sobre as verdades da palavra de Deus, estes não serão enganados. Esses poderão ser até levados a pensar de maneira diferente da Bíblia. Mas a Bíblia vai ser a grande âncora para nós, para que nós possamos permanecer firmes no que diz a palavra de Deus. Você sabe muito bem que nesse assunto de imortalidade da alma, existe uma grande maioria que acredita que a alma não morre, certo? E existe uma pequena porção de pessoas nesta terra que acredita que a alma morre. Esses que acreditam que a alma morre são conhecidos como imortalistas, ou mortalistas. E aqueles que acreditam que a alma não morre são conhecidos como imortalistas. Eu pergunto para você, você tem dificuldade de fazer parte do grupo da minoria? Se a Bíblia disser para mim e para você de que a alma morre e você for convidado a pensar como a minoria, você aceitaria? Quero dizer para você que no contexto cristão, e eu queria que você entendesse bem, no contexto religioso que envolve as religiões, e quando eu falo de religião, eu estou me referindo a cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e tantas outras religiões que existem no mundo. O cristianismo é uma destas religiões, e o cristianismo ele é fracionado em várias denominações. Por exemplo, a igreja adventista no cristianismo é uma denominação, a igreja católica é outra, a igreja presbiteriana, a igreja batista e assim por diante. Então nós não somos religiões, nós somos denominações de uma grande religião chamada cristianismo, que, diga-se de passagem, é a maior religião do mundo. Tudo bem? Só que, seguinte, no cristianismo só existem basicamente 8 segmentos que acreditam que a alma morre. O restante dos segmentos acredita que a alma não morre. Agora, quando nós vamos para as religiões, é quase que 98% das religiões acreditam que a vida continua imediatamente depois da morte. Olha que coisa. Aí você pode pensar comigo e dizer o seguinte: pastor, então significa dizer que se a maioria acredita que a alma não morre, a maioria está indo nessa direção, então é possível que a maioria esteja certa. Até porque aquele ditado que é usado comumente por aí, e que muita gente leva muito a sério, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso, né? E eu quero dizer para você que na maioria das vezes a voz do povo não é a voz de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos, curiosamente, que a maioria na Bíblia nem sempre estava com a verdade. Aliás, a maioria, na maioria das vezes, estava errada. Vamos dar alguns exemplos aqui. Você lembra do episódio do dilúvio? A maioria estava certa ou errada no dilúvio? Errada. Vamos para um outro exemplo. Quando Josué e Caleb voltaram com a informação lá para trazer a informação de Moisés da terra de Canaã, quem estava com a verdade? A maioria ou a minoria? A minoria. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu tenho vários outros exemplos na Bíblia aqui, mas se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero ler apenas mais um texto com você. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Eu sei que sem a luz, apenas com as luzes aqui das velas, fica mais difícil, mas eu sei que todo mundo hoje tem celular, e todo mundo que tem celular tem uma Bíblia no celular. Então você agora está totalmente liberado para usar a sua Bíblia no celular, tá bom?
Então observe, Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Eu gostaria que alguém que tem uma voz assim bem radiofônica possa ler para a gente. Apocalipse 13, 3. Quem quer ler para a gente? Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Observe bem, esse capítulo aí de Apocalipse está se referindo a uma das bestas. As duas bestas que são apresentadas no livro do Apocalipse, elas na verdade servem a Satanás. E o texto está dizendo aqui que toda a terra, observe bem, toda a terra, ou mais precisamente a grande maioria, ficou seduzida pela besta. Então isso significa dizer que é muito mais comum você encontrar a maioria indo numa direção errada do que certa. E nesse assunto da morte não é diferente. A maioria hoje pensa de maneira diferente do que propõe a palavra de Deus. Portanto, não foi por acaso que Jesus disse que o caminho, a porta larga, ela é muito mais fácil de fluidez de passagem do que a porta estreita. Escolher a verdade da palavra de Deus significa dizer que nós iremos viver dentro do contexto da minoria. Eu não estou dizendo aqui que absolutamente todas as vezes a minoria estará certa e todas as vezes a maioria estará errada. Mas eu posso dizer para você que na maioria das vezes a maioria estará errada. Por quê? Porque seguir o fluxo normal da maioria é algo muito mais fácil. E o cristianismo não propõe para nós facilidades. As doutrinas basilares do cristianismo levam-nos a chegarmos a conclusões de privações, de abstinências. Ok? Vamos seguir aqui um pouquinho nessa introdução. Eu quero dizer para você o seguinte, olha. É necessário, uma vez que nós estamos falando sobre essa questão da morte, entender o que na Bíblia significa a palavra alma. Eu queria que você lembrasse de uma coisa, observe bem. Alma, no nosso imaginário ocidentalizado, alma tem um significado um pouco diferente do significado pretendido pela Bíblia. Eu não sei quantos de vocês, mas eu quando na minha infância, lá no interior do estado de Alagoas, a cidade era muito pequena e nós costumávamos ir para vários lugares para brincar. E um dos lugares que a gente mais brincava era o cemitério. Era um lugar espaçoso. Você pode até pensar, pastor, que coisa horrível, né? Brincar no cemitério. Cidade pequena, não tem muito atrativo. O cemitério era um lugar espaçoso, não tinha barulho. A gente tinha as catacumbas, elas serviam para que a gente pudesse se esconder. Era um lugar perfeito. Só que um dia, um camarada que era já de uma geração mais antiga do que a nossa, ele inventou de fazer uma brincadeira com a gente. Quando nós entramos, estávamos brincando lá, escondidos, ele fez o seguinte barulho. Meu amigo! Pra quê? Eu lembro como hoje, ainda que seja num contexto assim de brincadeira, mas eu lembro com uma certa tristeza, porque foi uma das maiores angústias que eu passei na minha vida. Corri que bala não me pegava. A partir daquele dia, nunca mais eu voltei no cemitério. Nunca mais. Com exceção do dia que eu tive que enterrar, participar do cortejo do funeral da minha mãe. Mas depois passei a minha juventude toda, eu queria conversa. Porque aquilo ali, havia na minha mente, no meu imaginário, que existia, alma existia, e que aquelas pessoas poderiam vir para me fazer o mal. Só que isso fez parte do meu imaginário infantil, mas até hoje, muitos de nós adultos temos uma compreensão equivocada da palavra alma, o que significa alma. Mas a Bíblia, quando se refere à alma, ela traz uma compreensão diferente para nós. E eu quero convidar você a abrir agora Gênesis capítulo 2, versículo 7, que esse para mim é um dos principais textos que nos ajudam a esclarecer o que é alma, para que de uma vez por todas nós não venhamos nos equivocar, tá bom? Irmãos, estamos juntos aqui na reflexão, estamos no escurinho aqui, eu sei que alguns
terão a tentação de cochilar um pouquinho. Mas olha, você tem a permissão também, caso você queira fazer algum comentário, alguma pergunta, levanta a sua mão e fala, tá bom? Vamos interagir, não tem nenhum problema. O ambiente já está informal, vamos preservar esse ambiente informal. Agora veja, Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que é que diz aí? Quem quer ler para a gente? De maneira audível. Pode ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Existe uma premissa da teologia que você precisa lembrar quando você está estudando a Bíblia, que diz assim, ó, uma das melhores maneiras de você entender o final é você entender o início das coisas, certo? Para entender bem o final das coisas é necessário que você entenda o início. E aqui nós temos a primeira declaração sobre a origem do ser humano. Como foi que Deus fez o ser humano? Deus pegou o pó da terra, fez uma espécie de um boneco e soprou o fôlego de vida no nariz desse boneco. Esse boneco chamado Adão, o boneco de barro. E a partir dessa junção do fôlego com o corpo, Adão passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter, ele passou a ser. Então observe, na Bíblia, de acordo com esse texto, que ele serve de base para todos os outros textos, o ser humano, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então a palavra alma, todas as vezes que você lê na Bíblia, ou pelo menos na maioria das vezes que você lê a palavra alma na Bíblia, pode ter certeza que está se referindo ao ser humano inteiro, integral. Alma na Bíblia é o ser humano que tem corpo e que tem o fôlego de vida. Tudo bem? Oh, glória a Deus! Houve luz nessa casa. Amém? Ok. Então veja, vamos acompanhar o raciocínio aqui, ó. E eu prometo ser objetivo, mas eu preciso da sua participação. Caso o que eu esteja dizendo aqui não esteja muito claro, levante a sua mão e pode dizer o seguinte: pastor, não está muito claro, o senhor pode reforçar essa compreensão, ou eu quero fazer até um contraponto. Você pode até fazer também, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos juntos assim? Beleza, então vamos lá. Observe bem, o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 7, deixa isso bem claro. Agora observe bem, quando nós lemos o texto, nós percebemos que o texto está dizendo o seguinte, olha: e o Senhor soprou o Espírito no boneco, no Adão. A Bíblia não está dizendo que o Senhor soprou a alma nele, ele soprou o fôlego, e a alma vem aparecer depois, que é a junção do corpo com o fôlego. Estamos juntos na compreensão aqui? Beleza. Agora veja, duas coisas importantes aqui. Primeira delas, Deus não soprou a alma, como já disse aqui, ó, mas o fôlego de vida. O mesmo Espírito, a expressão hebraica, né, Neshamat Haim, é traduzida como fôlego de vida, o princípio animador da vida que Deus concede às suas criaturas. Segundo ponto, o texto ensina claramente que a alma está relacionada a ser e não ter. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos a alma. E isso é substanciado por textos como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, Atos capítulo 2, versículo 41 e tantos outros. Tudo bem? Beleza. Agora, é importante que você saiba também uma coisa. Pastor, a palavra espírito apareceu aí também, pastor. E espírito, na minha cabeça, gera o mesmo problema que alma. Não é? Se alguém disser o seguinte, olha, tem um espírito vagando ali, o que essa pessoa está querendo dizer? Só que eu preciso entender que na Bíblia a palavra espírito, ela pode significar várias coisas. Primeira delas, espírito na Bíblia pode ser traduzido como fôlego de vida, que é o caso aqui de Gênesis 2:7. Espírito na Bíblia também pode significar uma disposição ou atitude interior. Você lembra quando Jesus se referiu a João Batista, que ele viria no espírito de Elias? O espírito de Elias é no sentido de que João Batista viria na atitude, na coragem, no destemor de Elias. Outro significado para a palavra espírito. Espírito pode significar também seres espirituais
que interagem conosco aqui nessa terra. Por exemplo, os anjos que foram lançados para essa terra aqui, os anjos de Satanás, que vieram com ele. Na Bíblia, muitas vezes eles são apresentados como espíritos enganadores. Então, olha como a palavra espírito, ela ganha significados diferentes dependendo do seu contexto. Espírito pode significar o Espírito Santo também. E espírito também pode significar a influência espiritual dentro de um contexto de compreensão da palavra de Deus. Dito isto, nós respondemos a seguinte pergunta: o que é alma? A alma é o ser humano por completo. Segunda pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: a alma é imortal? A alma é imortal? A alma morre ou não morre? Não morre. Morre. Agora eu preciso de pelo menos um texto que me dê segurança para isso. Faça o seguinte, abra a Bíblia agora em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Tá bom? Porque senão... Ezequiel capítulo 18, versículo 20. O que diz a palavra de Deus aí? Quem quer ler para a gente? A alma que pecar, esta morrerá. Observe bem. A alma que pecar, esta morrerá. Vamos imaginar que essa alma aí seja uma entidade que está vivendo dentro do meu corpo. Isso não é verdade, porque nós acabamos de ver que alma é sinônimo de ser humano por completo. Mas ainda que fosse, a Bíblia está dizendo que a alma morre. E por que a alma morre? Porque ela peca. Agora eu pergunto para você: você conhece alguém que não peca? Então, se todos nós pecamos, então todos nós estamos passíveis de morrer. Então a alma morre sim, sem nenhuma condição de nós entendermos de maneira diferente. Porque qualquer compreensão que estiver, tudo bem? Meu irmão, você é o mergulhador das velas, né? Aí tá certo. Obrigado. Você viu que eu me mexo tanto aqui que daqui a pouco eu ia pegar fogo aqui no meu paletó se eu essa aqui. Você viu, né? Eu já nasci com um defeito nas pernas, né? Uma alegria muito grande nas pernas que ela não fica quieta. Agora observe. A alma morre, ou o ser humano morre. Logo, nós não somos imortais. Pastor, mas eu aprendi durante toda a minha vida de que nós somos imortais. Só que esse aprendizado, ele não advém da palavra de Deus. Ele vem principalmente de uma influência, originalmente de uma influência de um ser que um dia incorporou numa serpente e trouxe principalmente esta mensagem numa roupa filosófica oxigenada para nós hoje através da filosofia grega, certo? Mas biblicamente falando, nós não encontramos substância para esta informação, tudo bem? Na Bíblia. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos ler aqui um texto bíblico que ele é um texto um tanto quanto complexo de a gente entendê-lo, tá? Abra a Bíblia agora em Gênesis capítulo 35, versículo 18. Gênesis 35, verso 18. E aquele que encontrar primeiro pode ler para a gente. Gênesis 35, verso 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Observe bem. Olha a leitura que a jovem, como é seu nome? Evelyn. A leitura que a jovem fez do texto. Ao sair-lhe a alma, o que foi que aconteceu? E o que foi que ela fez? Esse texto está se referindo a quem aí? Se você olhar o contexto mais imediato aí, não tão abrangente, você vai ver que esse texto está se referindo ao episódio em que Sara, não é isso? Não, Raquel, melhor dizendo. Raquel tem agora um filho, Benjamim, e antes de morrer, o que é que Raquel faz? Ela dá um nome ao filho.
chamado Benoni, mas depois o pai coloca o nome do filho Benjamim. Mas a curiosidade desse texto é que o texto está dizendo que ela, quando a alma dela saiu, ora, se o texto está dizendo que a alma dela saiu dela, então há aqui um problema para a gente resolver. Há uma contradição no que nós estamos falando até agora. Só que nós acabamos de ver na Bíblia que alma somos todos nós. Eu preciso entender a Bíblia à luz dela mesma. Então observe. Você e eu precisamos entender que esse texto aí, ele está usando uma linguagem que faz com que a gente tenha uma compreensão um pouquinho confusa, mas quando nós lemos o contexto geral da Bíblia, a gente não tem dúvida do que esse texto está falando. Agora, para a gente elucidar melhor essa compreensão, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler 4 versões de Bíblias, outras versões, que vão trazer um esclarecimento melhor. Segue bem. Não vamos conseguir? Vai, né? Beleza. A primeira versão é a nova versão internacional. Quem tem essa versão aqui entre nós? Nova versão internacional. O senhor tem essa versão? O senhor pode ler para a gente esse texto, meu irmão? Já a ponto de sair da vida, eu estava morrendo, mas o Pai teve uma vida. Perfeito? A ponto de o quê? Sair da vida. Então, a alma aqui, de acordo com esse texto, é a vida. Não é uma entidade imaterial que vive dentro do corpo. É a própria vida. A palavra alma aí é sinônimo de vida, de ser vivente. Ok? Ok. Olha uma outra versão que é a versão nova, versão transformadora. Raquel estava quase morrendo. Está vendo? Quase morrendo. Mas com seu último suspiro chamou o menino Benoni. Já Raquel estava quase morrendo. Então você percebe que essa é mais uma versão que esclarece o assunto. Agora, olha uma outra versão aqui, a nova versão, a versão ecumênica da Bíblia. Diz assim, ó: no seu último suspiro, no momento de morrer, ela chamou de Benoni. No seu último suspiro. Então veja, quando a gente olha agora outras versões, a gente percebe que o texto não está falando nada de que existe uma entidade fora do nosso corpo. A alma aí é a vida. É essa vida que nós temos hoje e que, se porventura nós viermos a morrer, nós não temos mais. Acabou, deixou de existir. Estamos juntos aqui na compreensão? Tranquilos? Vamos avançar. Há um outro texto que eu quero convidar você a abrir agora em Lucas capítulo 23. Esse é um outro texto também difícil, muito discutido, mas eu preciso, juntamente com você, entendê-lo. Lucas 23, versos 42 e 43. Vamos lá. Lucas 23, versos 42 e 43. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim, na negagem do teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok, observe bem. Esse é o episódio em que Jesus Cristo está na cruz. Do seu lado um ladrão, do seu outro lado, do seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo outro ladrão. E um dos ladrões converte-se ao Senhor e faz um pedido a Jesus: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus diz assim, ó, de acordo com a maioria das versões que nós temos hoje: em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A maioria das versões que nós conhecemos é assim, olha: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é desafiador, porque o que está claro de acordo com esse texto? E que Jesus está dizendo que naquele momento ele iria para o paraíso com ele. Então, transmitindo assim a ideia de que morreu o corpo, o espírito vai para o céu. Só que é aí que a gente precisa entender algumas coisas. Vejam bem. Primeira coisa, quando esse texto foi escrito e a sua língua
o idioma que foi escrito esse texto foi o grego. No grego não existe pontuação. Tudo bem? Não existe pontuação. A vírgula ela vai ser colocada aí ou antes do hoje ou depois do hoje. E colocando ou antes do hoje ou depois do hoje vai fazer toda a diferença, vai mudar o sentido do texto. Então observe, ou Jesus disse assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então o que Jesus estava dizendo? Eu te digo agora, você vai estar comigo no paraíso, mas ele não está dizendo quando. Ou Jesus estaria dizendo o seguinte, olha, em verdade, ótimo, tem que passar, né? Ok. Ou Jesus estaria dizendo assim, ó, em verdade te digo, hoje, ó, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mudou totalmente o sentido. Como o texto original não tem vírgula, a vírgula ela é colocada pelo tradutor de acordo com a compreensão que ele tem. Se o tradutor ele é um imortalista, ele acredita que a alma não morre, ele vai colocar a vírgula onde? Antes do hoje. Se ele acredita que a alma morre, ele vai colocar depois do hoje. E aí, como é que a gente resolve isso? Mas além disso, tem mais uma questão. Quem foi que leu o texto aqui para a gente? Agora? Pode reler? Quem foi que leu? Pode reler? Releia novamente esse texto, por gentileza. Senhor, lembra-te de mim, em verdade do teu reino. Aí o que Jesus diz? E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que é que o texto diz? Em verdade te digo que hoje. Esse que reforça mais ainda a ideia de que parece que Jesus estava dizendo que eles iriam imediatamente depois, né? Mas eu também te digo que no texto original grego, essa palavra que não existe. Ela foi acrescentada quando foi traduzido para o português. Entenderam? Então você tira a vírgula de onde ela está aí e você tira essa partícula que. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, sem vírgula. Agora, diante de tudo isso que a gente já viu até agora, aonde é que a gente vai colocar essa vírgula? Antes ou depois? A gente precisa colocar depois do hoje, sabe por quê? Primeiro, Jesus não subiu ao céu naquele dia. A Bíblia deixa claro isso quando ele se encontra depois da sua ressurreição com Maria Madalena, e ele diz: não me dê tempo, porque eu ainda não subi para o Pai. A própria Bíblia apresenta o texto substancial que confirma para nós de que Jesus não subiu. Ora, então se Jesus não subiu, então ele não estava dizendo que imediatamente ele iria subir com o ladrão naquele momento. E esta compreensão, ela faz mais sentido com esse todo que nós estudamos. Está claro aí? Deixe-me ver aqui mais um pontinho. Veja bem, o criminoso arrependido, após ter uma compreensão mais ampla sobre o Messias e o seu reino, ele cria que seria salvo no futuro. Você viu como foi que ele falou para Jesus? Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O pedido que ele faz a Jesus já é um pedido direcionado ao futuro. Parece que esse criminoso, esse ladrão aqui, ele já tinha compreensão de que a sua recompensa, ela viria só no futuro, não agora. Um outro ponto também importante: o próprio Jesus, como já falei, ele não foi ao paraíso naquela sexta-feira. Isso fica evidente de acordo com João capítulo 20, versículo 17. Então veja, esse texto da Bíblia aqui, ao contrário de ele substanciar a ideia de que existe vida imediata após a morte, de que a alma não morre, ao contrário disso, esse texto está simplesmente dizendo para nós que Jesus fez uma promessa, ele fez um pedido, e Jesus fez uma promessa para ele: o seguinte, fique tranquilo, eu garanto que você vai para o paraíso comigo. Mas aqui Jesus Cristo não está estabelecendo o quando isso vai acontecer, mas a gente sabe que essa recompensa de uma vida eterna, de uma vida imortal, ela só virá
para este ladrão quando Jesus retornar à terra. Tudo bem? Vamos para o terceiro texto e com esse a gente finaliza os textos difíceis. Há um outro texto no livro de Apocalipse que gera uma certa confusão também. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Observe bem o que diz esse texto. Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas os nossos sangues dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Muito bem. Esse texto é um texto também que é usado por aquelas pessoas que acreditam que existe uma vida imediata após a morte, porque eles dizem o seguinte, está vendo? O texto está dizendo que João viu almas de pessoas debaixo do altar clamando a Deus para que Deus vindicasse o sangue deles. Entenda bem uma coisa. Nós estamos diante de um texto simbólico. Aqui nós temos uma simbologia. Um dos princípios de entendimento da Bíblia é que nós precisamos considerar o texto simbólico como sendo simbólico. João tem uma visão. E o que João vê nada mais é a vindicação de pessoas que morreram como mártires por causa do Evangelho. Essas pessoas suplicando a Deus num momento posterior, obviamente. E aqui nós já... Pode passar? Pode passar. Tem passador aí? Não, né? Passador. Ah, vocês mesmos passam. Ok, em momento posterior. Esse, exatamente isso. Pode passar. Ok. Com linguagem simbólica. Pode deixar essa tela. Beleza. A Bíblia é cheia de linguagens simbólicas. Por exemplo, quando você e eu vamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 10, nós encontramos, aliás, deixa eu ler com você esse texto, Gênesis capítulo 4, versículo 10, para você ver que a Bíblia se serve de algumas linguagens simbólicas para que a gente possa entender coisas que são de uma profundidade grande. Então veja, se eu quero considerar que existiam aquelas almas lá suplicando a Deus e elas estavam vivas, eu preciso considerar esse texto aqui também, ó, no contexto aqui da morte de Abel, certo? Disse o Senhor: o que fez você? O que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Eu pergunto para você, isso aqui é literal? Era o sangue realmente de Abel que estava clamando contra Caim? Claro que não. Aqui nós temos uma linguagem simbólica, da mesma maneira que o texto lá de Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, também está trazendo uma simbologia. Não existem almas vivas agora. Não existem almas que sobrevivem fora de um corpo. Alma na Bíblia, como nós já falamos dentro desse contexto, é um ser humano por completo. Ao contrário do que a filosofia platônica dizia, de que esse corpo é a prisão da alma, a Bíblia apresenta para nós que o nosso corpo ainda é templo, morada do Espírito Santo. E isso é totalmente diferente. Não existe vida separada de corpo e uma entidade que vive dentro de nós. Nós somos o corpo que, integrado ao fôlego de vida, compõe a alma. Agora veja bem, olha o pensamento.
Olha o pensamento. O pensamento de um teólogo, erudito, evangélico, não adventista. Ele diz assim, ó: o fato de que João viu as almas dos mártires sobre o altar nada tem a ver com o estado dos mortos ou sua situação no estado intermediário, e meramente uma vívida forma de retratar o fato de que foram martirizados em nome de Deus. Então veja, não é um pensamento exclusivo da igreja adventista do sétimo dia esse, apesar de ser um pensamento minoritário, isso é fato. Mas existem pessoas que não são adventistas do sétimo dia que também creem, entendem a Bíblia sobre essa perspectiva, tá bom? Vamos aqui partir para a nossa... Pronto, ok. Algumas dicas importantes para a gente partir para a conclusão. A primeira delas é a seguinte, vamos passar aqui. Todas as vezes que você for estudar esse assunto ou qualquer outro, não abra mão de pedir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. A Bíblia tem aproximadamente 40 escritores, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele pode nos levar à verdade e ele deseja nos guiar a toda a verdade. Segundo ponto, segunda dica: duvide dos espíritos de interpretação, em especial na internet. Meus amigos, hoje em dia a internet está repleta de teólogos, várias escolas de teologia. Mas veja, ore a Deus e peça a Deus discernimento para que você possa separar aquilo que é verdadeiro, aquela interpretação que é correta e aquela que não é. Ore a Deus por isso, esteja atento. Terceiro ponto. Cortou, não foi? Está cortado. Está aqui? Aí, pronto. Então, se puder deixar assim. Interpreta os textos obscuros à luz dos textos mais claros. Existem sim, e aí não podemos negar, existem alguns textos da Bíblia que a gente percebe assim, puxa vida, esse texto não está dizendo exatamente. É necessário que você faça um estudo um pouco mais aprofundado, considerando os textos mais claros que a Bíblia apresenta, certo? Não é um obscuro que deve nortear o seu entendimento, são os claros que devem trazer luz àqueles textos mais obscuros. Quarto ponto: busque conhecer os textos originais e as várias traduções da Bíblia. Agora veja, é verdade que não é tão simples a gente conhecer os textos originais. Até nós, pastores, a gente aprende, passa 4 anos estudando, temos matéria de grego, matéria de hebraico e tudo mais, e ainda assim nós não nos tornamos especialistas, com exceção daqueles que se especializam e vão para a academia mesmo. Mas, na medida do possível, tenha um bom comentário bíblico, tenha um bom dicionário bíblico, busque aprender um pouco mais e tenha o máximo de versões da Bíblia que você puder. Existem versões que são mais sérias e existem versões que não são tão sérias, e isso você precisa se munir delas, ok? Terminou, né? E foi, tá bom, tem problema não. Deixa eu ler aqui no meu, então. Quarto ponto, ou quinto: deixe a Bíblia se interpretar e submeta a sua compreensão ao entendimento da Bíblia. Sexto ponto: prefira o entendimento bíblico ao invés do entendimento da maioria ou da tradição. E sétimo ponto: considere como muito importante o entendimento correto do tema bíblico, pois isso pode levar à verdade como Deus deseja que ela seja. Tudo bem? Chegamos à conclusão? Pode passar? Deixa eu chegar à conclusão aqui rapidamente com vocês. Vai dar certo? Irmãos, a culpa não é dele não, a culpa é minha, viu? Porque eu também cheguei de última hora, foi que eu mandei isso aí para ele, e também tem a questão da minha. A culpa é minha e da Equatorial. A culpa é nossa, não é do amigo dele, está fazendo ali o melhor. Certo? Se der para passar, pronto. Agora veja as nossas conclusões aqui, por gentileza. Pronto, conclusão. Ok. Concluindo tudo isso que nós dissemos aqui, em resumo, perspectiva de resumo,
O ser humano é alma vivente. Ele não tem uma alma vivente, ele é. E essa alma vivente é mortal. Ela morre. Só que esse não é o ponto final. Segundo, só seremos imortais quando Jesus nos conceder essa imortalidade por ocasião da sua volta. Só quando Jesus voltar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Só lá é que nós seremos imortais. Terceiro ponto. Amém? Vamos lá. Pronto. Conhecer a verdade como ela é, nos faz alcançar a verdadeira liberdade. Então veja, é sobre ter uma mente livre. A verdade, ela promove liberdade. Registre isso, porque nós vamos destacar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos passar. Se puder passar já todos. Já. Não. Passou tudo, volta lá. Ok. A morte será vencida por completo. Quando quem? Quando Jesus voltar. Essa é a esperança que nós temos no coração. Agora veja, a última pergunta que eu tenho que fazer para você antes de eu contar só uma ilustração é a seguinte: pastor, que diferença faz se eu seguir o entendimento de que a alma ela continua vivendo? Olha, eu amo a Deus, eu tenho a minha devoção com Ele, eu não faço mal ao próximo, eu amo o meu semelhante. Que diferença faz, pastor, eu acreditar que a alma vai viver? Não é melhor, pastor, eu deixar isso para um momento? Será que faz diferença eu saber e viver a verdade, essa verdade que o Senhor está falando aí? Faz diferença eu viver sobre essa verdade agora? Deixa eu falar para você algumas implicações em relação à imortalidade. Se eu penso em relação à imortalidade, pode passar. Observe bem. O entendimento da imortalidade da alma, em primeiro lugar, enfraquece a doutrina da ressurreição. Porque veja bem, se eu continuo vivendo, para que ressuscitar? Se eu continuo vivo. Apesar de que os imortalistas, eles acreditam que há relevância na ressurreição. Mas a relevância da ressurreição, ela torna-se maior quando nós acreditamos que a morte chega, nós deixamos de existir, e aí a ressurreição terá um significado maior. Segundo ponto, essa doutrina aqui, ela gera um medo e distorções sobre Deus. Por quê? Porque é o seguinte, juntamente com essa doutrina de que a vida continua depois da morte, vem a doutrina também do tormento do inferno e do tormento eterno. Se existe um tormento eterno para aqueles que vão perecer, para aqueles que vão se perder, quem é que vai castigar eternamente essas pessoas? Quem é que vai castigar? Quem é? Deus. Se é Deus que vai castigá-los eternamente, que Deus é esse? Que natureza é essa? Agora, esse problema, ele já começa na base, porque é o seguinte, para eu acreditar que vai haver um inferno eterno, eu preciso considerar que eu sou eterno. E a Bíblia diz que eu não sou imortal, a Bíblia diz que eu sou mortal. Olha que questão. Terceira implicação que nós encontramos, essa doutrina aqui, da imortalidade da alma, ela abre espaço para enganos espirituais. Facilita o espiritismo, a necromancia e crenças em aparições de mortos. E como eu disse para vocês aqui no início, o espiritismo, a doutrina de que existe uma vida imediata após a morte, é a doutrina basilar da maioria das religiões e denominações. Então não é um assunto de pouca importância, é um assunto de grande importância. E que, se for compreendido dessa maneira, da imortalidade da alma aí, desestrutura a nossa compreensão sobre muita coisa, inclusive sobre Deus, como nós já falamos aqui. E por último, ela minimiza a importância da segunda vinda de Cristo. É verdade. Ora, se eu continuo vivendo, para que Jesus voltar? Se eu continuo vivendo, para que Jesus voltar? Agora, ao contrário, a doutrina da mortalidade, ela destaca que a vida eterna, eu só encontro ela em Jesus.
Eu só terei a vida eterna, eu só serei imortal se eu aceitar Jesus. Então é uma questão que não vem para mim no pacote imposto para mim. Eu aceito. Se eu não aceito Jesus, eu não terei a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ela protege também o caráter justo de Deus. Essa doutrina da imortalidade da alma, de que a alma morre, ela me leva a ter uma compreensão correta, justa, sobre quem é Deus. 4. Nos fortalece contra os enganos do Espiritismo. E 5, sustenta a visão bíblica do ser humano como um todo. Ok? E eu quero finalizar realmente as nossas considerações aqui, só relatando para vocês. É impossível eu falar sobre esse assunto sem trazer à minha memória essas duas pessoas aqui. Esse daí é meu pai e essa minha mãe. O meu pai faleceu depois de sobreviver a 5 AVCs. No dia 31 de dezembro de 2015, na virada do ano, meu pai morre. Mas esse foi o réveillon mais desafiador para toda a nossa família. Dia 1º de janeiro de 2016, nós estávamos enterrando meu pai. Minha mãe faleceu no dia 23 de fevereiro de 2017, pouco tempo depois. O meu pai nunca foi fácil. O meu pai, ele era uma pessoa tão avessa a crentes, a coisas religiosas, que o meu pai, quando descobriu que minha mãe se batizou na igreja adventista, e ela tinha guardado lá 3 Bíblias no guarda-roupa, ele um dia chegou bêbado em casa, pegou essas Bíblias, colocou na porta de casa e fez uma fogueira com essas Bíblias. Só que o Evangelho, ele não é limitado por barreiras. O Evangelho transpõe barreiras. O Evangelho alcançou meu pai. Meu pai foi batizado, se tornou um missionário lá na minha terra. Meu pai morreu faltando um dedo no pé, porque ele também morreu diabético. Meu pai morreu numa cama onde ele não conseguia mais articular palavras, não reagia, ele só se comunicava piscando os olhos. Eu fui o filho, por ser pastor, que consegui ter o último contato com ele no hospital geral em Maceió, Alagoas. E nas últimas palavras com ele eu perguntei: pai, como é que o senhor está? Está tudo certo aí, coraçãozinho com Cristo? Ele piscou os olhos. Eu voltei para a minha terra, 80 quilômetros para dentro do interior. Quando eu volto, quando eu chego em casa, recebemos a notícia que meu pai tinha falecido. Ninguém, nenhuma pessoa imortalista consegue chegar para mim e dizer o seguinte: olha, ela pode chegar para mim, mas ela não me convence, dizendo o seguinte: pastor, seu pai está bem, seu pai está com Jesus agora. Por mais que essa mensagem ela seja gostosa, mas ela não é confortadora, porque só a verdade conforta. A verdade ela não pode não ser tão saborosa quanto a mentira, mas só a verdade conforta. A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero desafiar você a encontrar pessoas que hoje estão no luto e dizer para elas o seguinte: olha, acredite que muito em breve Jesus vai voltar e a morte vai ser vencida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55 diz o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. E há ali uma pergunta retórica: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Quando Jesus voltar, a morte terá o seu fim, a morte morrerá. Essa verdade tem que estar consolidada em nossas vidas.
Quantos aqui querem dizer assim, Senhor, obrigado pela tua palavra? E quantos querem dizer o seguinte, Senhor, eu não quero morrer, não. Mas se um dia eu morrer, eu quero ressuscitar a manhã da ressurreição entre os justos, e essa é a primeira ressurreição. Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Pastor, eu pedi à sua esposa para ela me dizer o horário aqui para terminar. Ela não me disse, aí deu corda, aí eu sei que, mas agora a gente já terminou. Tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que a palavra seja sempre central em minha vida e em sua vida. E que nós possamos conhecer cada vez mais a verdade. Porque a verdade tem o poder de nos libertar. Deus verdadeiramente isso. Deus abençoe Deus. Obrigado, pastor Deilton. Foi um prazer recebê-lo aqui na nossa igreja. Já foi apresentado ao distrital do setor sul aqui, né, da nossa cidade. Eu estou assim, porque eu estou molhado aqui, que eu saí de um tanque batismal agora há pouco, né? E vim correndo para cá, peguei os instantes finais, mas a minha esposa falou assim, ó, o pastor Deilton está indo muito bem, mensagem poderosa. Eu sei que vocês foram edificados com a palavra de Deus. A gente teve um desafio, né? Estávamos sem luz. Aí o Ranivão me ligou e falou: o que nós vamos fazer? Pensando em cancelar, não vamos cancelar. Sempre que puder proclamar a palavra de Deus, compra a vela e bota na janela e essa luz vai voltar enquanto o culto estiver acontecendo. Graças a Deus deu certo e vocês foram beneficiados com o estudo da palavra de Deus, não é verdade? Na próxima terça-feira, agora, nós vamos ter, não é um dia comum de culto, mas nós vamos ter uma caravana dos desbravadores que está passando por várias igrejas, em toda a associação, e essa caravana vai estar passando terça-feira aqui. Então eu acho que o Afonso vai deixar até montado aqui para de propósito, né? Que aí já fica também válido para essa caravana na terça-feira. Então todos estão convidados. É às 7h30 da noite. Nós vamos receber aqui o novo líder de desbravadores que foi recentemente nomeado para a divisão sul-americana, pastor Jefferson, se não me engano. Ele vai estar aqui conosco, o pastor Ibrahim vai estar aqui também, e todos os clubes da cidade com uma programação especial. Então você está convidado, convide outros amigos, vai ser uma oportunidade muito vibrante, alegre, diferente, conduzido aí pelos desbravadores, tá bom? Vamos colocar em pé para que nós tenhamos uma oração final. Vou deixar o pastor Deilton se despeça com essa oração. Grandioso eterno Deus, louvamos e agradecemos o teu nome pela tua palavra, Senhor, e que ela continue sendo exortadora para nós, ensinadora, que ela continue sendo confortadora, Senhor, que ela nos motive cada dia mais a estarmos com as nossas mentes firmadas nas tuas promessas, Senhor. Sabemos que a morte ainda causa muita dor no nosso coração, e continuará causando, Senhor, até que ela tenha um fim, mas que a esperança do teu retorno, e com este retorno, que a ressurreição e todos os ensinamentos que orbitam na ressurreição possam alcançar os nossos corações cada vez mais, e possamos ter, Senhor, firmado a nossa mente a certeza de que nós viveremos eternamente contigo, e aí sim, vivendo com esse corpo agora transformado, experimentando a imortalidade e a incorruptibilidade. Permanece conosco, abençoa-nos cada vez mais, dá-nos uma melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O pastor vai sair para complementar-nos ali a saída. Uma boa semana.